Todo fim de ano é a mesma coisa, a gente para, avalia o que fez no ano que está acabando e faz planos para o que vai começar. Na lista de metas entram objetivos profissionais, familiares, amorosos e tudo que pode impactar na nossa vida. Acontece que às vezes, ou quase nunca, conseguimos cumprir com tudo que nos propomos a fazer. Segundo especialistas, a lista pode gerar ansiedade e acabar nos atrapalhando. Eu vou conversar mais sobre isso com o terapeuta Diego Lima, que está conectado com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, querido. Bom dia a todo mundo do Santo Café. É um prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo também. E é isso, realmente fazer uma lista distante daquilo que é realizável pode acabar atrapalhando a gente, ter o efeito reverso? Pode sim. De verdade, a maioria das pessoas, quando vai elaborar suas metas, elas acabam não sendo tão específicas. De verdade, elas não são muito claras com o que desejam. Isso acaba trazendo frustração. Toda vez que a gente não consegue realizar, a gente vai se frustrando, vai causando mais ansiedade, vai causando mais tristeza e a gente pode alcançar até quadros aí difíceis, né, de alguns transtornos mentais devido a isso. Listas muito grandes, com metas completamente irrealistas. Por exemplo, vamos pensar em alguém que queira fazer um regime, porque vai chegar o carnaval e coisas assim, diz, olha, vou perder 20 quilos em um mês. Você não vai perder 20 quilos em um mês, mesmo acompanhado por excelentes profissionais e até talvez fazer uma cirurgia de intervenção para isso, talvez você não consiga esse resultado. Então, a gente tem que pensar se a gente está sendo realista ou não, se a gente está sendo muito específico, né? E se essa lista não está sendo uma lista que vai atrapalhar a gente como? Sendo uma autossabotagem. Eu posso começar a construir metas para mim que não são irrealizáveis, que são irrealizáveis, elas não podem ser realizadas, e aí eu vou começar a me vitimizar com relação a isso. Então tem pessoas que elas já estão nessa problemática. Eu crio uma centena de coisas que eu não consigo fazer para que eu possa passar para as pessoas um sentimento de que eu sou fracassado, de que eu não sou capaz. Então isso também acontece. Olha só, e lembrando que a gente não está aqui dizendo para o pessoal desistir de fazer a lista. Se essas metas para o ano novo forem estabelecidas dentro ali do que é real para nós, ela pode ser benéfica, essa lista, né? Sem dúvida. Na verdade, eu fico muito preocupado, Will, que é quando os pacientes, quando eu estou de frente a alguém aqui no consultório e essa pessoa, de certa forma, fala para mim que não tem qualquer meta ou que, de certa forma, não tem sonhos. Eu tenho estado, de forma muito pessoal, estado preocupado das pessoas não estarem mais sonhando. Tem muita gente que não sonha mais, porque não colocou esse sonho de uma maneira, vamos dizer assim, a meta com submetas, uma maneira, por exemplo, como se fosse um degrau, né? Eu colocar algo que desejo lá em cima dessa escada e eu subir passo a passo. Por conta da ansiedade que já existe, eu quero pular isso. Eu só quero chegar lá nesse lugar sem saber como eu vou até lá. Então, tem até uma passagem muito legal, Will, daquele livro, né, Alice no País das Maravilhas, que o gatinho fala para ela, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente acaba não chegando em algum lugar porque não sabe, ou pelo menos não vivencia nem o caminho. Então, nós precisamos sim de uma lista, nós precisamos sonhar, nós precisamos de meta, porque isso direciona a gente, mostra que a gente tem um lugar para ir. E mesmo que a gente não chegue a esse lugar, o caminho foi transformando a gente em algo novo. Então essas metas, que pode ser uma listinha no caderno, pode ser também no computador, no celular, qualquer lugar que for. Pode. Ela deve ser como um ponto de partida para a gente, é isso? Um norte que a gente pode seguir ali ao longo desse ano. Nada também impede disso mudar ao longo do ano, né? Porque às vezes nossos interesses acabam sendo transformados. Claro, tem até umas dicas bem interessantes com relação às metas que a gente começou a falar, é que a gente seja mais específico, então a gente precisa, por exemplo, de mais clareza. Vamos lá, eu quero nesse ano adquirir algo, mas em quanto tempo, o que realmente é esse algo, né? Eu vou precisar de
fazer um caminho, traçar esse caminho até esse algo. Eu preciso ser realista, né? Então, por exemplo, se eu olhar para a minha vida hoje, se eu colocar como meta que eu quero adquirir uma Ferrari lá no final do ano, eu não vou alcançar isso. Olhando para a minha vida hoje, eu não vou alcançar essa Ferrari, mas eu posso colocar que desejaria, por exemplo, uma Ferrari daqui a 10 anos, percebe? E aí eu vou construindo isso. Diego, se eu não alcançar, refaz a meta. Nós precisamos ser flexíveis. O grande problema é que a gente não é nada flexível, a gente é autocrítico. Chega no final do ano, a gente começa a olhar o tempo como término. Ah, meu Deus, acabou o ano e eu não fiz nada. Porque nós não somos também, Wilker, gratos. A gente só olha para aquilo que nos falta, sem olhar para aquilo que a gente já conseguiu chegar. Exatamente. A pessoa pega aquela lista que fez no ano passado e aí olha só para o que não conseguiu cumprir, né? E para de agradecer por aquilo que foi realizado, por aquilo que realmente aconteceu nesse ano de 2022. Eu acho que essa gratidão acaba atraindo de alguma forma mais coisas boas para a nossa vida, até porque a gente se sente mais animado, mais recompensado a continuar buscando esses objetivos. Você falou essa questão da Ferrari, deu um exemplo aí que eu achei que foi muito bom para a gente explicar para o pessoal de casa como manter o foco ao longo do ano para que a gente consiga cumprir com tudo, né? Apenas escrever num papel e deixar lá dentro da gaveta não ajuda muito. Então, às vezes é importante a gente parar durante o ano, reler aquilo que a gente escreveu, ver se a gente está próximo, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que prosseguir para tentar cumprir a maior parte dessa lista que a gente faz lá no início do ano. Sem dúvida, eu até acredito nesses últimos anos, olhando até para a minha própria vida, teve algo que eu pensei sobre um tempo de preparo da vida para a gente, sabe? Muitas vezes, viu, que a gente deseja coisas de forma muito imediata, né? Eu estava lembrando de, há 5 anos atrás, o que eu queria está acontecendo exatamente agora. Então, há 5 anos atrás, só que eu queria com muita ansiedade. Isso me causava muita frustração, porque eu queria que acontecesse naquele momento. Só que eu precisava passar por dificuldades, eu precisava passar por aquisição de conhecimento, de experiência, para que eu conseguisse chegar nessa meta que eu estabeleci lá atrás. Então a gente não pode também deixar de pensar sobre um tempo de preparo da vida para a gente. Muitas vezes a gente quer algo agora, mas nós não somos, não é que não merecedores, mas nós não somos essa pessoa ainda que pode adquirir aquelas responsabilidades. Então, nós precisamos também de pensar que o fator tempo é importante. Se movimentar, como você falou, viu Wilker? Se movimentar no tempo, não só ter isso escrito ali, essa listinha. É o que eu realmente estou fazendo. E quanto sou flexível também, porque coisas podem acontecer na minha vida. Então, eu posso readaptar, modificar essas metas. E não tem problema nenhum, né? A gente não é um fracasso a gente mudar o nosso foco ali, o nosso objetivo ao longo do tempo. Eu gosto de escrever um papel e guardar, e aí eu prefiro colocar as metas mais tranquilas primeiro, aquelas metas ali que eu tenho quase certeza que eu vou conseguir cumprir. E aí eu tento cumprir elas antes das outras, porque aí eu sinto mais essa sensação de recompensa. Isso dá mesmo para a gente mais estímulo a continuar? Como que você avalia essa estratégia? Ela pode ser boa para todo mundo ou cada um tem que ver a sua? De certa forma, eu acho que olhar para uma lista vai fazer com que a gente consiga olhar para nós, para a nossa vida, o que é prioridade. Por exemplo, para a minha vida, a prioridade é uma, para a sua é diferente, e para outras pessoas as prioridades podem ser outras. Então, o que é legal é eu olhar para as minhas prioridades e começar por essas prioridades. Porque aí eu vou começar a realmente sentir o que você falou. Se eu conseguir pegar uma meta, né, e dividi-la em submetas, e cada passo que eu der, eu validar esse caminho, nossa, eu consegui. Por exemplo, vou voltar àquela dinâmica que muita gente quer, né? Essa coisa de ter mais saúde, conseguir um peso diferente, estar acima do peso, ou outras coisas. A pessoa pode colocar como meta que ela vai emagrecer, sei lá, 30 quilos.
Então, ela não consegue comemorar, por exemplo, que ela emagreceu 100 gramas. Então, nós não conseguimos validar. A gente olha muito mais pelo lado pessimista e ruim da nossa vida do que para as coisas positivas. E o positivo, Wilker, precisa ser muito validado, porque o negativo ele já está girando aqui no nosso cérebro. Então, toda vez que a gente der um passo pertinho da nossa meta, um passo a mais, a gente vai lá e diz, nossa, consegui, nossa, eu vou validando isso, o cérebro quer mais, porque isso é dopamina, isso é prazer. Concluí um ponto, peguei um passo, então, como você disse, eu concluí essa pequena meta, eu vou querendo mais, eu vou tendo esse prazer, né, dos desafios da minha vida e de vencê-los. É muito legal isso. E aproveitar também esse momento, né, das vitórias. Acho que quando a gente erra, é tanta gente já falando que a gente errou. Quando a gente consegue alguma coisa, acho que a gente tem que se permitir também ficar feliz pelas pequenas conquistas que a gente consegue. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum na hora de estabelecer as metas para o ano novo? Eu acho que nós não podemos ser tão maus com nós mesmos, né? Justamente, eu acho que você criar um lugar de desconforto ao invés de ser algo bacana e confortável, né? Muita gente, por processos que já estão vivenciando, ansiosos, baixa autoestima, elas estão olhando demais, por exemplo, para a vida das outras pessoas. Eu acho que olhar para a vida das outras pessoas, viu, Wilker, é um grande problema, sabe? Eu estou baseando a minha vida e a realização da minha existência na vida de outras pessoas. Por exemplo, a gente vai para as redes sociais e acaba e olha que um fez uma viagem internacional, olha que o outro adquiriu um bem material, um apartamento e uma coisa, e eu começo a olhar para mim, me sentir mais incapaz, e eu coloco essas metas sabendo que elas não são minhas, pelo menos naquele momento, eu vou me frustrar ainda mais. Então, eu acho que o grande drama agora é nós não olharmos para a vida das pessoas e olharmos para o nosso próprio caminho. Cada um de nós tem a própria existência, cada um de nós tem o próprio caminho por percorrer e não vai ser igual das outras pessoas. Pode ser parecido. Então, eu acho que agora, primeiro, você não fazer metas irrealistas, porque você vai estar construindo frustração, medo, mágoa, tristeza, né? Tudo que não é bom. Então, a gente precisa ser bom com a gente, né? Ter mais tranquilidade na hora de fazer isso, né? Se eu preciso, se até o meio do ano eu estou, por exemplo, com uma relação que não está boa e eu preciso sair dela, por exemplo, né? Pode ser uma meta, assim, né? Eu estou vivenciando uma relação ruim e eu preciso, quem sabe, sair dessa relação. Então, eu vou me fortalecer, né? Eu vou buscar autoconhecimento, eu vou buscar ajuda, eu vou me aproximar da minha família. O que eu vou fazer? Eu estou construindo essa meta. Ser bom, dá um tempo para isso acontecer. Não ser imediatista, né? Porque aí a gente quer que as coisas aconteçam. Dia 1º de janeiro, minha vida vai se transformar. Não vai se transformar. Nós precisamos de um fator tempo e de muita tranquilidade, de um sentimento amoroso com a gente. Tá faltando, sabe o que, Wilker? Muito amor próprio. As pessoas não estão se amando e esse ser crítico demais está fazendo as pessoas entrarem muito em depressão, ansiedade. E a gente acaba vivendo numa tristeza que não tem fim, né? Porque nunca tá bom. Agora, Diego, o que você acha daquelas pessoas que gostam de compartilhar os planos, compartilhar as metas? Você acha que isso pode ser positivo, pode ser negativo? Porque eu vejo acontecer, inclusive próximo a mim, pessoas que gostam de compartilhar, às vezes parece que não consegue, né, ficar em silêncio ali enquanto está correndo atrás desses objetivos. Algumas pessoas dão força, ajuda, outras pessoas acabam rindo, né, zombando ou diminuindo o sonho daquela pessoa. Qual que é a sua avaliação a respeito dessa questão? Eu acho muito real, sabia? Eu acho que o que você falou é completamente verdadeiro. Nós não podemos compartilhar determinadas partes da nossa vida com todas as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente está tão carente que acaba falando para todo mundo o que está acontecendo, né? E às vezes, sendo muito honesto com você, até dentro das nossas famílias, a gente não vai conseguir falar de tudo o que está acontecendo, o que nós desejamos, né? Eu acredito muito no pensamento, né? E eu acho que o pensamento é muita energia.
De vez em quando, alguém por sentimentos de inferioridade pode lançar a você um sentimento invejoso, porque ele vai tentar rebaixar você para que você não consiga. Já que ele acha que não consegue, ele vai tentar fazer você desistir dessas metas. Então vamos lá, pensa comigo. Alguém que tem um problema financeiro sério, problema com dinheiro, de quem sabe não conseguir se organizar financeiramente, ele não é a melhor pessoa para você poder conversar, por exemplo, sobre organização financeira e dizer ele, olha, eu tô tentando, esse ano eu vou me organizar, e a pessoa possivelmente pode dizer para você, não, comigo nada disso funciona, percebe? Então, a gente pode ter problemas, né, com relação a estar próximo de alguém que possa não nos ajudar, não nos impulsionar. Pode vir a acontecer isso. Então, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, cuidado com quem você compartilha a sua vida, os seus desejos. Tem muita gente que chega para mim, Will, que diz mesmo, olha, a minha vida não está indo para frente. E aí, quando eu pergunto, mas eu falo para todo mundo, se eu estou no elevador, eu começo a falar da minha vida, as pessoas estão tão carentes, né? Então, segure para você aquilo que é muito importante, você vai ver como a sua vida vai começar a andar mais, esteja próximo de pessoas que te incentivem, te impulsionem, né? Que realmente passem para você esse sentimento de acreditar, de que você é capaz, né? Selecione melhor a quem você se entrega e a quem está ao seu redor. Isso realmente faz... Nós somos muito influenciáveis pelo ambiente, Wilker, nós somos extremamente influenciáveis. Então, cuidado com as pessoas onde a gente está abrindo a nossa vida. E esse baixo astral, ele é contagioso, né? Se a gente estiver junto com pessoas que reclamam demais ou que têm esses sentimentos ruins, a gente acaba absorvendo isso pra gente também. Talvez a gente consiga colocar como meta, né? Pro ano que vem, falar menos da nossa própria vida para outras pessoas. Eu tô com um exemplo aqui, que é justamente sobre o que você disse mais no início da nossa conversa. Como elaborar um passo a passo para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Por exemplo, a pessoa tem um objetivo de trocar de emprego em 2023. Qual seria a forma que ela poderia se organizar para fazer essa meta? Colocando ali, vou fazer um curso profissionalizante, vou distribuir currículos, é mais ou menos essa lógica, né? Isso, olhar para essa meta, então, um novo emprego. Então, eu preciso, talvez, desse emprego ainda que eu estou. Então, quanto tempo eu ainda quero estar aqui? Quanto tempo me dou, né? Esse novo emprego, ele é algo que eu gostaria mais? O que eu preciso para alcançá-lo, né? É o tempo de preparo, como você falou. Cursos, talvez fazer um networking diferente, conhecer pessoas também, né? Se atualizar. Muitas vezes você falou uma coisa que é muito legal, nós temos medo da mudança, Wilker, e a gente precisa de mudar. Eu acho que hoje não querer mudar é algo que chega a ser irracional. A vida está mudando todo o tempo e tem muita gente que diz, eu nasci assim, vou morrer assim, sabe? Pau que nasce torto nunca se endireita. Isso tudo prejudica a nossa vida. Nós temos que estar abertos a, em algum momento da nossa vida, mesmo que doa e mesmo que seja dolorido, nos colocar nesse lugar de mudança e poder pensar que vai haver sim dor, vai haver transformação, né? Vai haver obstáculos, que a gente vai ter muitas pessoas, eu até acredito, né? Voltando um pouco à dinâmica anterior, que quando a gente olha, e até sendo um pouco realista, as pessoas estão tentando, talvez, cuidar das próprias vidas. Então, a gente tem que fazer isso por nós. Tem muito mais pessoa para não incentivar a gente do que incentivar. Então, a gente tem que ter toda essa dinâmica, olhar para essa meta, dividir em passos, submetas, e começar a realizar essa meta pouco a pouco, com um tempo de realização. Diego, não consegui. Refaz. O que está faltando? Mais um tempo? Preciso de mais amadurecimento aqui? Mas vai com aquele sentimento amoroso que a gente falou desde o início. Se ame em todos esses momentos. Se ame não somente naquilo que você realizar de positivo, mas nos momentos mais complicados da sua própria vida, né? Nós precisamos
disso, de nos acolher. Nem sempre a gente vai ter outro para fazer isso por nós. Perfeito. Diego Lima, muito obrigado pela sua participação aqui no Santo Café. Foi ótimo bater esse papo com você hoje, que a gente tenha conseguido inspirar o pessoal que está nos acompanhando agora. Até uma próxima oportunidade, viu? Gratidão, querido. Eu acho que desejo como mensagem feliz ano novo para todo mundo. Eu acho que melhor do que um ano novo, um feliz eu novo. E tem uma frase que muita gente atribui ao Viktor Frankl que diz assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. Então eu acho que a gente pode se basear nessa frase, ter um porquê, ter um motivo, ter um propósito para seguir adiante. Gratidão, querido. É isso aí. Tchau, tchau. Feliz ano novo para você. Tchau, tchau.